Olá, boa noite. Eu sou Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT, em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o presidente da Whirlpool América Latina, João Carlos Brega. A empresa é dona de marcas famosas como Brastemp, Consul, KitchenAid, entre outras. João Carlos Brega, boa noite. Muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando se já é possível afirmar que há alguma mudança no hábito dos brasileiros, do consumidor, na hora de comprar produtos da linha branca, geladeiras, fogões. O que aconteceu nesse momento no Brasil, nesse mercado? Boa noite, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Sim, é verdade. Nós estamos notando que tem se acelerado uma tendência do consumidor, não só da compra, que hoje, por conta da pandemia, que as lojas ficaram fechadas, a venda online vem crescendo e muitos consumidores que nunca tinham experimentado a compra pela internet se viram forçados a fazê-lo, mas também o hábito de cozinhar e de ficar em casa, que tem propiciado um aumento de demanda em alguns produtos que antigamente a gente não via tanto, como, por exemplo, cervejeira, como, por exemplo, lava-louça. Nós, na Whirlpool, Brastemp e Consul, costumamos dizer o seguinte: é muito bom você cozinhar em casa, mas é muito melhor quando você tem alguém para lavar a louça. E já existe algum número aí, por conta dessa nova realidade que todos vivemos, mais confinados em casa, sobre o volume do aumento de vendas desses produtos que você citou? Olha, são produtos, principalmente a lava-louça, que eu citei, que tem uma penetração muito baixa. Ou seja, o que é penetração? O quanto tem em cada casa. Não é muito difundido no Brasil ainda, é menos de 2% dos lares. Esse crescimento está da ordem de dobrando, 100%, mas ainda tem muito para crescer. O micro-ondas já não. Só que o micro-ondas, até então, era usado muito mais para esquentar água. Hoje, ele é usado efetivamente para cozinhar. Aqueles micro-ondas que têm essa facilidade. E no caso da Brastemp e Consul tem. Mencionou aí a penetração desses produtos mais conhecidos que as pessoas podem ou querem ter em casa. Geladeira, fogão, micro-ondas, agora lavadora de louças. O que o IBGE diz mais ou menos da presença desses principais eletrodomésticos nas casas dos brasileiros? Qual que é o que mais existe e o que ainda tem muito espaço como máquina de lavar prato? Então, essa é uma boa pergunta, porque o fato de ter não significa que ele seja novo. No caso de geladeira, de fogão, a penetração é quase 100%. Eu diria que é 98% dos lares tem. Porém, tem produtos antigos. E isso que a gente vê, principalmente no segundo, agora em junho, um aumento do volume de compras, porque ao ficar em casa, o consumidor olha que a geladeira não está tão atualizada, que o fogão não tem aquela potência, então mesmo estando, ele compra um novo. Já a máquina de lavar roupa é um item que está em média 50% nos lares. Porém, como o Brasil é um país continental, no sul e sudeste ele está em mais de 70%. No norte e nordeste, mais 40%, que faz a média do país estar em 50%. Entendi. E nesse caso, além da máquina de lavar louça, quais são os outros produtos que têm experimentado um aumento de vendas e em que proporção? Olha, praticamente micro-ondas cresceu mais de 60%. A cervejeira, que é um produto excelente da Consul, se você tomar a sua cerveja bem gelada, certinha, cresceu mais de 100% o volume. A adega de vinho da Brastemp cresceu mais de 100%. O importante é o seguinte: nós da Whirlpool, há muito Brastemp e Consul, temos essa filosofia. A gente não vende geladeira, a gente ajuda a preservar a comida. A gente não vende lavar roupa, a gente ajuda a cuidar da roupa. A gente não vende fogão, nem micro-ondas, a gente ajuda a preparar a comida. Com essa filosofia, você tem contato com o teu consumidor na experiência, não no ato físico da compra, mas como ele cozinha, como ele preserva, como ele aproveita, saber que a cerveja tem que estar a menos 3 graus
e constante. Isso é importante. Agora, eu li outro dia que há também um aumento de eletrodomésticos um pouco mais novos, nem sei se o valor é acessível para o público brasileiro, esses que têm algum componente de robotização, como aquelas máquinas que ficam andando pelo chão como um aspirador de pó. Esse tipo de produto está tendo também um aumento de demanda, e quais são esses produtos mais robotizados? Deixa eu te falar, a Brastemp não comercializa, mas a gente sabe, está acompanhando pelos varejistas, que é verdade, esse aspirador, vamos chamar assim, traduzindo numa linguagem mais simples, automático, ele tem crescido bastante, embora com preço muito, não tão acessível para a população em geral. Então, ainda tem um espaço para crescer, mas ainda são produtos que são novos. Quando você fica em casa, você começa a descobrir coisas para fazer. Então, não só eletrodomésticos, mas computadores, televisores, telefones, com certeza estão também experimentando um aumento de demanda nesse período de tempo. Posso entender, então, que a indústria de eletrodomésticos, da chamada linha branca, que é muito a sua especialidade, fogões, geladeiras, micro-ondas, terá um ano muito positivo agora em 2020? Não, infelizmente não. O que a gente tem a gente entende que é uma bolha. Por quê? Víamos muito bem até março, mas por conta da pandemia, abril foi um mês muito difícil para todos nós, muito difícil. Maio começou uma recuperação versus abril, mas ainda com queda sobre 2019. E junho é que a gente está experimentando, no nosso caso específico, de produtos para casa, esse aumento de demanda. Porém, existe um ponto que a gente não pode esquecer. Com o fechamento do comércio, com esse fechamento grande de pequenas e médias empresas, salvo que o governo e o Congresso tomem algumas medidas, nós teremos um quadro de recessão, sem dúvida nenhuma, a partir de setembro, outubro, por conta do desemprego. Explique melhor para nós que medidas são essas que seriam necessárias para que a economia tenha um alento no segundo semestre agora e compense a paradeira que houve em abril e maio, mais ou menos. Sem dúvida. É importante dizer que a economia é como se fosse um ser vivo, ela interage. Você não consegue fazer uma previsão congelando. E o que o governo fez, e a gente tem que reconhecer, tanto o governo executivo quanto o Congresso, que amenizou muito no Brasil. Primeiro, a flexibilização das leis trabalhistas, permitindo que nós, empresa, pudéssemos negociar com os colaboradores redução de salário, para redução do número de horas, para preservação do emprego, suspensão do contrato de trabalho. Uma outra coisa muito importante é o chamado Corona Voucher, que possibilitou que cada pessoa possa ter no mínimo R$600. Isso fez com que nós ainda não entrássemos na crise aguda do desemprego. O que eu, modestamente, entendo que o governo tem que fazer agora junto com o Congresso? Facilitar a contratação, reduzir o encargo social. Tem um projeto da carteira verde e amarela que infelizmente não passou e acho que o governo e o Congresso deveriam revisitar. Qual seja, você pega aquela população até 25 anos ou superior a 50 e ao contratar, reduz o encargo social, reduz a trava, reduz o custo, permite que o empresário chame o colaborador para eles juntos fazerem a retomada. Eu entendo que é dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha uma crise não tão profunda. Eu queria perguntar mais do mercado, mas já que você entrou no incentivo ao trabalho, que é um tema muito importante, deixa eu perguntar. Quando o governo fala, e quando você também falou sobre a carteira verde e amarela, que tenha menos custo para a empresa contratar o trabalhador sempre pensa, eu vou perder algum direito nesse caso se eu entrar nessa modalidade? Explique como, na sua visão, deve ser essa modalidade de emprego. Olha, primeiro você só perde o que você tem. Então, se você não tem emprego, não adianta você falar que se você tiver, você perderia. Você só perde o que você tem. Se você não tem emprego, você não perde nada. Então, a primeira coisa é, sim, eu tenho emprego, eu tenho a condição de trabalho. E o que acontece com isso? Quando o empregado recebe R$100, o custo para a empresa são quase R$200.
porque ele tem que pagar encargo social, INSS, ele tem que pagar fundo de garantia, ele tem que pagar uma série de outras custas para o governo que não chega no trabalhador. A carteira verde e amarela, por um período de tempo, não precisa ser, mas por um período de tempo, permitiria que ao contratar o trabalhador recebesse 100, ele não perde esse valor de face de 100, e para a empresa custasse 100. E aí, hoje um empregado que custa 200 ao custar 100, permite que a empresa contrate 2 ao invés de 1. A Whirlpool Brastemp Consul é uma empresa listada em bolsa, tem ações em bolsa, então eu sei que há limitações sobre o que pode ser dito sobre a empresa especificamente. Mas nas informações já divulgadas em balanço, qual é o tamanho da empresa em número de funcionários contratados? E eu não sei se isso poderia ser dito. O que ajudaria uma modalidade como essa, carteira verde e amarela, numa empresa do porte da Whirlpool Brastemp Consul? Olha, a Whirlpool no Brasil tem ao redor de 11.500 colaboradores. O que uma iniciativa dessa propicia? Como eu disse, a economia é um organismo vivo, ela se movimenta. Essa liquidez que o governo está injetando através do Banco Central, do Ministério da Economia, para empréstimos a empresas para poderem capital de giro, para poder pagar folha, isso vai girando. Todo empregador sabe que ao despedir é menos salário é menos consumo é menos produção, é mais desemprego. Ao passo que manter emprego é mais salário, mais consumo. Com uma medida dessa que fica mais barato contratar, você contrata mais rápido e contrata mais gente, você gera mais recurso, gerando riqueza, não com subsídio, mas gerando riqueza através do trabalho. No seu setor, que é intensivo de mão de obra, só a sua empresa, mais de 11 mil colaboradores, qual é o tamanho do mercado de trabalho, direto e indireto, nessa cadeia aí de eletrodomésticos e quanto poderia eventualmente crescer se houvesse essa nova modalidade de contratação? Olha, isso tudo depende de como você faz a conta e de onde você começa. Se a gente começar do nosso fornecedor, e do nosso fornecedor do fornecedor da matéria-prima para a indústria, para o aço, por exemplo, do aço para nós para o comércio, para o varejo, do varejo para o consumidor final, eu diria para você que cada um emprego na Whirlpool seriam 7 na cadeia inteira. E aí, o que acontece? Não é tanto o aumento da quantidade, mas da velocidade. Você não faz tanta conta para arriscar contratar. Por quê? Porque ao contratar, o custo é caro e a demissão é pior ainda. Falamos dessa cadeia toda e na sua resposta veio a expressão do comércio, das vendas. Nesse período da pandemia, o comércio online ficou muito aquecido. No caso de eletrodomésticos, como é que se deu o impacto das vendas online? Tanto as diretas que a própria empresa faz, como por meio de grandes varejistas online. Existiu um momento, em abril, que praticamente, apesar do Brasil ser um país continental e algumas cidades não terem fechado totalmente o comércio, mas as principais de mercado de consumo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas fecharam. Praticamente as vendas que ocorreram foram só vendas online, só vendas por internet. Então, em termos percentuais, houve um crescimento muito grande. Eu diria que houve um crescimento que quase dobrou, mas ainda sobre uma base pequena. Então, a venda por loja continua ainda sendo importante. Óbvio que a venda por internet veio para ficar, mas ela não vai substituir 100% a venda por loja. A venda de loja continua sendo muito importante e continuará. Existe uma estatística para o setor geladeira, fogão, de quanto se vende em loja e quantos por cento se vende pela internet atualmente? Esses números ainda estão mudando e são números que a gente pode pegar uma base distorcida. Mas eu te diria que, em geral, já esteve abaixo de 10% e hoje ela está, tirando fotografia, superior a 30% e deve se estabilizar ao redor de 15%, 20% quando isso passar.
Então vai haver um crescimento de menos de 10 para ao redor de 20, vai dobrar. E ao longo dos anos, a expectativa que se ouve, se lê a respeito é que sempre haverá um avanço contínuo. Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, mas ele é inexorável. O seu entendimento é esse também, que de forma inexorável, daqui para frente, daqui 5 ou 10 anos, o volume de vendas pela internet vai ser realmente majoritário? Eu acho que quem vai comandar esse jogo é o consumidor, porque a experiência é que vai contar, o serviço. Então, a contratação do serviço e da experiência de compra é que eu acho que vai ser cada vez mais forte do que simplesmente o ato de comprar. Fazendo um paralelo com o carro, você não quer um carro, você quer uma locomoção. Você não quer uma geladeira, você quer alguma coisa que preserve a comida. Por isso que investimento em tecnologia e inovação é importante. O que a gente continua investindo é em quem sabe substituir a geladeira por alguma outra coisa que ajude a preservar a comida. Esse é o grande ponto que a gente quer. E existe já alguma forma de substituir uma geladeira? Não, existem muitos estudos, mas o que a gente consegue é dar, por exemplo, se você gosta de carne, a Brastemp tem uma geladeira que tem um compartimento, eu não sei se você gosta, eu gosto de fazer churrasco. Quando você corta a carne, se você não usa ela toda, vai guardar na geladeira, ela fica vermelha, um vermelho esquisito, um vermelho feio. Você vai no compartimento da Brastemp, ela mantém fresca por 10 dias. Peixe por 10 dias. Então, preserva o alimento por mais tempo. Esse é um benefício. Comparar uma geladeira, se você não vê benefício, é melhor você ficar com isopor com gelo. Como eu falei com a cervejeira. A cervejeira, tomar cerveja a 3 graus negativos é diferente de tomar geladeira, de tomar cerveja normalmente. E você percebe essa diferença. Então você quer ter essa experiência. Isso que é o que valoriza. O Brasil e o mundo passando por essa pandemia, estamos falando aqui de coisas que vão vir mais para o futuro, algumas já presentes, mas não acessíveis a todos. Como é que foi o planejamento do setor, da indústria de eletrodomésticos no meio dessa pandemia toda? Foi possível planejar? Que tipo de medida foi tomada para tentar atravessar esse deserto tão difícil? A Whirlpool tem uma vantagem de ser uma empresa global. E nesse caso do coronavírus, ele começou na Ásia, começou mais especificamente na China. Então, nós aqui da região latino-americana pudemos aprender com as experiências que a Whirlpool e o mundo teve na China, depois na Europa, começou até chegar no Brasil e copiar o que deu certo e evitar erros. Mas a Whirlpool se baseou em 4 princípios desde o começo. A primeira coisa, a saúde do colaborador. A segunda coisa, o respeito à legislação local. Nós experimentamos aqui no Brasil o que um município ou um estado define como essencial não necessariamente é o que o outro. Então a gente tem que respeitar a legislação local. Terceira coisa, consumidor. Muitos não se apercebem, mas se quebra uma geladeira no hospital, ou se você é dependente de um remédio que precisa ser refrigerado e se quebra, como é que vai substituir? Então manter o nosso consumidor satisfeito foi uma prioridade. O quarto ponto é a manutenção do negócio, a sobrevivência do isso. Esses 4 parâmetros permearam a Whirlpool no mundo inteiro. Deixa eu perguntar sobre a América Latina, porque pelo meu entendimento, no seu cargo, que é presidente para a América Latina da Whirlpool, vem do México para baixo. Teve muita diferença do mercado Brasil, México, Argentina. O que aconteceu? O que se nota mais de diferente nesses mercados durante a pandemia? Olha, eu vou te falar e, por favor, eu não estou querendo fazer defesa, eu estou constatando fatos. A flexibilização na legislação trabalhista e o Corona Voucher, como chamaram assim, no Brasil, fizeram uma diferença muito grande, e eu falo isso porque não aconteceu no México. Então, no México, que está enfrentando também a pandemia e também está no momento de subida de rampa, infelizmente, a economia e o mercado está tendo uma retração maior do que no Brasil. E eu reputo isso, a flexibilização que o governo brasileiro e o Congresso deram para nós
na manutenção do emprego, com a discussão aberta com o colaborador e no apoio financeiro que o governo está dando para o trabalhador e para as empresas, ou para o desempregado ou o autônomo. Ou seja, o impacto... Faz uma diferença muito grande. Ou seja, o impacto foi grande no Brasil, mas no México, até agora, pelo que se vê, seja talvez um pouco maior. É isso? Sim, o impacto no Brasil foi atenuado. Até o momento, o impacto no Brasil foi atenuado. E falando de alguns outros países relevantes em tamanho, geograficamente dizendo, da América Latina, Colômbia, Argentina, qual foi a experiência que se viu lá até agora? Nós não vivemos uma crise econômica, a gente vive uma crise sanitária. Essa é o principal. Na Colômbia, por razões que eu sinceramente posso conhecer algumas, outras desconheço, a crise sanitária não foi tão forte. Então, a economia não sofreu tanto. E a economia da Colômbia está num ritmo de, vamos dizer, de decréscimo, de queda, não tão grande, é a melhor que eu vejo hoje. A Argentina já vinha num momento econômico muito difícil, muito difícil. Então, a crise sanitária não está tão forte quanto no Brasil ou no México, mas a economia já vinha muito difícil por conta de outros problemas. Vamos falar do mercado de linha branca, geladeira, fogão no Brasil. Qual o tamanho desse mercado? Eu ia te pedir para fazer um histórico rápido para o nosso telespectador, porque a gente tem essa convivência com as marcas na nossa casa. No Brasil tinha a Brastemp e Consul, daí virou uma empresa só. Tinham outras empresas, Prosdóximo, Daco, que foram sumindo. O que aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos nesse mercado e como ele está hoje? Então tá bom, eu vou permitir voltar um pouquinho lá no tempo e contar rapidamente. A Brastemp, na realidade, o senhor originou da Brasmotor. A Brasmotor foi uma empresa que foi fundada para fazer a montagem de Volkswagen, do Fusca. Quando a Volkswagen decidiu produzir no Brasil, os fundadores na época disseram: o que eu vou fazer com essa prensa? Vamos fazer geladeira. Foram nos Estados Unidos, a Whirlpool entrou como acionista minoritária e aí fundaram a Brastemp, que significa Brasil Temperatura. É o nome Brastemp. Passado o tempo, ela adquiriu a Semer e a Consul. E aí o Brasil foi crescendo em relevância. E os chamados empresas multinacionais vieram para o Brasil. Então a Electrolux comprou a Prosdóximo. Só que por decisão da Electrolux, ela retirou a marca Prosdóximo e ficou a marca Electrolux. A Bosch comprou a marca Continental. No dia seguinte, parou com a marca Continental, ficou Bosch. A GE comprou a marca Daco. No dia seguinte, acabou com a marca Daco, ficou a GE. A Whirlpool é a única que manteve as marcas Brastemp e Consul. Nós não vendemos um produto no Brasil com a marca Whirlpool. Por quê? Por respeito ao consumidor. São marcas fortes, são marcas importantes, e a gente acredita que a gente pode ter o mesmo produto que se tem nos Estados Unidos ou na Europa ou na Ásia, possibilitar aos nossos consumidores, porque a imagem da marca é mais importante. A experiência que ele tem, a confiança que ele tem na marca, isso não se tira. Todas essas marcas que você citou, João Carlos, elas têm fábricas, fabricam no Brasil uma parte significativa do que vendem por aqui. Esse cenário pode se manter ou há ameaça de mudança de plantas para países em que a mão de obra é mais barata, como a China? Não, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que uma coisa que todos nós estamos aprendendo é que a dependência de um único local coloca a empresa num risco muito grande. Então, quando a China teve o problema, que ainda não tinha chegado em outros países, o fato da China ter parado impactou a produção em várias indústrias, em vários segmentos. Hoje, o que eu acredito é que vai haver cada vez mais uma reflexão para você ter uma base de fornecedores na China, uma outra em algum outro lugar, e a montagem também diversificada. E o Brasil, em fazendo as reformas que está fazendo, vai continuar sendo competitivo. Eu tenho certeza disso. Ou seja, aquela tendência que todo mundo falava pré-pandemia, olha, cada vez mais tudo vai ser fabricado na China, teve uma retração nessa tendência, no seu entender?
Se você consegue colocar tecnologia e valor agregado, sim. Se você só compete por volume, aí é onde talvez não é nem China, é Taiwan. Uhum. Mas se você consegue colocar um valor agregado, uma tecnologia, aí não, aí você preserva a produção local. Hoje, o que representa a América Latina, Brasil especificamente, no mercado mundial para a sua empresa Whirlpool, Brastemp e Consul? O Brasil é o segundo maior mercado da Whirlpool. Primeiro é os Estados Unidos, depois vem o Brasil. O México é o sexto. Então é um mercado muito importante. Embora, em tamanho de mercado, para você ter uma ideia, o mercado chamado de linha branca, que de linha branca não tem mais nada, né? É tudo inox, coisas diferentes, mas o tamanho do mercado de 2019, pré-pandemia, estava em 2010. Nós não tínhamos nos recuperado da recessão de 15 e 16, quando veio o coronavírus agora. Então, é um potencial ainda de crescimento muito grande que a gente vê para o mercado brasileiro. Estava me lembrando aqui, a empresa, a Whirlpool, dona da Brastemp, está na memória afetiva de muitos brasileiros, porque teve aquela propaganda que marcou gerações, que era com a frase, isso não é uma Brastemp, para dizer que algo não era muito bom. Na sua opinião, hoje no Brasil, o que não é uma Brastemp hoje no Brasil? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que a gente tem muito para caminhar no conceito de cidadania. E uma coisa que essa crise sanitária está mostrando para todo mundo é que nós temos que trabalhar mais na desigualdade social. Quando a gente olha e vê que ao adoecer não existe uma UTI, não existe um atendimento médico para cidades não tão distantes, e depois você vê que você precisa fazer isolamento social, mas você tem famílias vivendo num quarto e as pessoas pedindo isolamento social, essa é uma realidade que a gente tem que trabalhar. Por sorte não, por mérito do governo com o Congresso, a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico é um outro ponto que vai fazer com que venha mais investimento e que a gente ajude a tirar esse atraso dessa desigualdade social. Então, eu diria que o que a gente precisa ainda crescer para se tornar uma Brastemp, se tem um aprendizado, é na desigualdade social. João Carlos, essa marca toda das empresas no Brasil foi construída ao longo do tempo com propagandas na televisão, em grande parte, que era o meio de massa no Brasil. Como é hoje a divisão de investimento em marketing de uma empresa como a Whirlpool quando se pensa em plataformas, televisão, rádio, meios impressos, internet? Mudou muito nos últimos tempos? Deixa eu só fazer uma pequena correção. Não é só a propaganda, é a qualidade do produto, é entregar o que se promete e é a confiança que se conquista do consumidor. Isso é que fez com que as marcas ficassem fortes. Mas você tem razão que hoje o consumidor acessa várias mídias. Antigamente era televisão. E como não tinha controle remoto ainda, você ficava esperando porque vinha um comercial, porque ficava aquela briga qual era o irmão que ia lá girar o seletor para não perder. Hoje não, hoje com controle remoto, ou que você grava o programa, ou com a televisão a cabo e com a internet, muita gente acho que nem assiste, ou diminuiu muito a audiência da TV paga. Então você vai buscando outros mecanismos para acessar esse consumidor e, de novo, fazendo experiência. Os nossos chats nos sites Brastemp e Consul, onde a gente convida o consumidor a cozinhar com grandes chefes, é uma coisa muito grande. A audiência dos nossos sites Brastemp e Consul são coisas de milhões de usuários. Então, esse é um mecanismo que você tem que estar presente, mas sempre tomando cuidado de entregar o que promete. Não se pode arranhar a imagem de marca e a confiança que o consumidor tem na sua marca. Deixa eu te perguntar, a gente estava falando no outro bloco sobre China, Brasil, produção local ou não. Mas daí eu fiquei pensando, ao longo do tempo, alguns produtos foram caindo em desuso, vão saindo de linha. No caso da Whirlpool, quais foram os produtos que ficaram obsoletos, pararam de ser fabricados? E tem algum que hoje em dia
já está ficando obsoleto algum tipo de eletrodoméstico e que vai parar de ser fabricado? Eu não coloco o produto, mas eu coloco a tecnologia, de novo, com a experiência que propicia. Vou dar um exemplo para você. Eu me lembro da minha mãe tirando a tomada da geladeira, a tomada da luz, da força, para que a geladeira pudesse descongelar, para ela pudesse pegar a bacia embaixo de água e jogar fora. Hoje, você tem a geladeira que já faz esse processo automático, você não precisa descongelar. Então, a produção dessa geladeira é muito menor do que essa. Então, isso vai desaparecer e vai vir. São essas facilidades que coloco. O que eu coloco para você, que eu acho que é uma tendência, e a gente ainda não falou, mas é interessante como a inovação nos leva. Nós, da Whirlpool, temos uma empresa de refrigerantes, sucos. Nós somos sócios da Ambev aqui no Brasil e nós vendemos cápsulas. Então acabou a escravidão da caixinha. A caixinha vai acabar. Caixinha de suco de laranja. Como eu te disse, eu tenho 2 filhas. Jantar. Pai, quero um suco de laranja. Eu vou lá e abro a caixinha de suco de laranja. A outra, por definição, não quer laranja. E fala, pai, eu quero morango. Eu falo, não, tem que acabar a caixinha de laranja para abrir a de morango. Com a cápsula que nós vendemos, e é natural, você tem mais de 34 sabores diferentes. E você pode tomar o seu suco, tomar o seu energético, tomar o seu alcoólico marguerita, por exemplo, tomar o seu chocolate belga, pela mesma máquina, recebendo na sua casa essas cápsulas. Nós já estamos vendendo mais de 300 mil cápsulas por mês. Esse é um mercado que vem crescendo bastante e agora na pandemia acentuou ainda mais, e esse é o futuro. Acabar água com gás, se você gosta de água com gás, aquele sofrimento, pega o vasilhame, vai no mercado, tem que guardar, aí joga fora. Não, agora com esse produto que nós temos, você tem a tua água com gás saindo diretamente. Quantos por cento da produção da Whirlpool é no Brasil e quanto vem de fora? Eu diria o seguinte, aproximadamente 75% é Brasil. O que vem de fora? Não vem necessariamente uma geladeira, mas vem um produto mais especificado. Vem uma geladeira 4 portas, que o volume não justifica aqui no Brasil. Vem um micro-ondas, que você micro-ondas e você cozinha e você descongela. Então, que não tem o volume aqui no Brasil. Então, são produtos mais especificados, que nós chamamos, são plataformas globais, que aí se define um local de produção e dali se importa. Vamos falar um pouco ainda mais de pandemia aqui. Com 11 mil, quase 11.500 aí colaboradores, uma empresa tão grande como a Whirlpool fez o que no período de necessidade de confinamento? Foi necessário parar? Teve uma parte que ficou trabalhando? Como é que foi esse período? Então, como eu te disse, a gente foi aprendendo, por ser global, do que se passou na China, etc. e tal. Então, desde o final de fevereiro, os nossos colaboradores considerados no grupo de risco, eu quero dizer, mais de 60 anos, grávidas ou com alguma doença pré-existente, já ficaram em casa, independente de qualquer coisa. No começo de março, nós já começamos a implantar medidas que chamamos sanitárias de produção. Distanciamento de 1,5 metro na linha de produção, espaçamento nos ônibus. Então, a gente reduziu a capacidade de ônibus de 50% com espaçamento nos restaurantes. E com esses protocolos, inclusive, nós sentamos com algumas secretarias de saúde, onde nós temos planta, e começamos a trocar experiências. Uma coisa muito interessante que está acontecendo até hoje é a união de todos em troca de informação e entender para achar o melhor. Sentamos com várias empresas para trocar essas experiências. Então, nós não paramos, nós tivemos a felicidade de não parar nas nossas produções, mas os funcionários administrativos, esses estão em casa. Ainda estão no chamado home office, ou trabalho desde casa. Como é que foi, se não parou a produção, para estocar toda essa produção que não tinha demanda por uns 2 meses aproximadamente? Bom, aí você vai acomodando, você reduz a demanda, você ajusta a sua demanda, você não para, mas você coloca em férias coletivas. Então, em abril,
parte dos trabalhadores de produção nós colocamos em férias coletivas, outros a gente manteve a produção, e à medida que a demanda foi voltando, o pessoal de produção foi voltando para a linha. Teve que a gente administrou. Teve na empresa, na Whirlpool, a necessidade de usar esse mecanismo que foi legalizado pelo Congresso, aí da redução da jornada e do salário correspondente? Sim, foi feito. Foi feito em abril, foi feito em maio, essa redução de jornada e também a suspensão do contrato de trabalho. Mas não foi genérico, foi área por área foi avaliada a necessidade. E esse modelo funcionou bem porque há algumas empresas que tiveram que adotar e uma parte do salário, quando havia redução da jornada, era paga pelo governo. Quando o salário era um pouquinho maior, aí não se cobria inteiramente a parte que não era paga. E aí há relatos em algumas empresas do moral da equipe ficar um pouco mais para baixo. A pessoa entende que, bom, não perdi o emprego, mas está em casa, está fechado, está ganhando menos. E isso acabou produzindo um efeito ruim em algumas empresas, apesar de ter sido possível manter o emprego. Como é que foi na Whirlpool? Se sentiu a saúde mental das pessoas e o ânimo delas, como é que ficou? Bom, a primeira coisa é a gente encarar uma realidade. Não tem como ser bom, porque é uma medida sanitária. Então, você tem que tentar reduzir o impacto, mas falar que vai ser bom não é. Falar que está em férias não está. Então, a colaboração de todos é que propicia que a gente consiga, tem conseguido atravessar esse período. A Whirlpool colaborou com uma parte, contribuiu com uma parte com essa redução de salário, quando ela era muito significativa, mas todos nós, inclusive eu, tivemos redução de salário por um período de tempo, sim. Não tem como, porque é uma crise sanitária que virou econômica. Não adianta, não tem como escapar dessa realidade. Agora, muita conversa, nós fizemos muitos seminários, o chamado webinar, nós fizemos muitas conversas com o pessoal de produção, sempre apontando e dividindo o que está. Trouxemos médicos infectologistas para conversar, trouxemos psicólogos, trouxemos motivadores, mas também trouxemos nós mesmos falando com os nossos colaboradores e mostrando o que estávamos fazendo. Essa linguagem franca é muito importante. Na sua avaliação, têm sido apropriadas as políticas de retorno ao trabalho, o retorno das atividades econômicas, sobretudo no estado de São Paulo, que é o principal motor aí da economia? Eu acho que todos estamos aprendendo. E o novo é o novo. Eu acho que o importante é ter a humildade de reconhecer que se não der certo, volta e corrige. Essa é a primeira coisa. Entendo que cada estado, cada município está tentando fazer o seu melhor e volto a falar uma coisa interessante que acho que todos nós brasileiros descobrimos. O SUS, o Sistema Unificado de Saúde, não é tão ruim, não. Uma outra diferença quando você vai para o México, quando você vai para outros países, não tem o sistema de saúde que nós temos esse atendimento. Óbvio, como eu disse, precisamos melhorar? Precisamos, mas não foi tão ruim. Eu entendo que a gente está aprendendo. Você próprio vê a Organização Mundial de Saúde, sai com uma coisa, depois volta atrás. É muito difícil, é o novo. A gente está experimentando uma coisa nova. Fala de economia. Durante os anos da presidente Dilma Rousseff, foi adotado um sistema conhecido como desoneração dos encargos das folhas de pagamentos de alguns setores da economia. Esse modelo sobreviveu, mudou-se os setores que eram beneficiados, passou pelo governo de Michel Temer, estamos no governo de Jair Bolsonaro e no dia 31 de dezembro, agora deste ano, 17 grandes setores da economia que têm esse benefício, ou seja, menos encargos sobre o valor da folha de salários, esses setores vão perder esse benefício. O presidente vetou, na semana que terminou, um dispositivo que permitia ampliar até 2021 essa desoneração. Na sua avaliação,
esse veto do presidente foi apropriado e o que vai acontecer? Eu não tenho conhecimento do setor específico para te responder. A linha branca não está. Mas eu queria só te falar conceitualmente o que eu acredito. Eu não acredito em movimento que privilegia um setor. Eu acredito, sim, em coisas horizontais. Então, desoneração da folha para todos. Vamos entender o mecanismo, todo mundo precisa ser competitivo, porque senão volta-se a um passado de privilégios, de benefícios, de diferenças artificiais. Os problemas nós temos que encarar como um todo. Há uma enorme carga fiscal no Brasil. Então, só nós, juntos como sociedade, vamos enfrentar. E eu entendo que tem que ser horizontal os movimentos. Então, eu, particularmente, salvo específicos, bem específicos, eu entendo que toda desoneração ou qualquer incentivo tem que ser horizontal. O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, tem dito que é muito importante fazer isso que o senhor tem dito, desonerar a folha de salários para permitir que as empresas contratem mais por um valor mais apropriado. Isso só para dizer, para quem nos assiste aqui, não tem nada a ver com reduzir salário, é reduzir o custo que a empresa tem para ter aquele funcionário contratado formalmente. Agora o ministro Paulo Guedes, que é muito difícil só acabar com os encargos sem ter alguma outra compensação. Ele tem sempre citado, inclusive nessa semana que terminou, falou isso, sobre o aumento grande das notas fiscais eletrônicas, o comércio digital é muito grande, que seria necessário talvez um pequeno, ele fala pequenininho, imposto digital. Aí todo mundo se lembra da antiga CPMF. Para compensar a redução dos encargos da folha. Na sua avaliação, vale a pena criar um imposto, como diz o ministro Paulo Guedes, eletrônico para todas as transações digitais e diminuir o encargo da folha, ou não é por aí? Então, deixa eu começar a falar o seguinte, eu acho que é muito raso o estigma de chamar essa proposta de imposto de CPMF. CPMF, infelizmente, Fernando Henrique Cardoso, ele que deveria explicar o que aconteceu com o CPMF. Hoje, a realidade no Brasil é que o mercado digital está crescendo muito. E é um mercado que permite uma atividade informal muito grande. Então, você tem um setor produtivo e de loja física que paga imposto e não necessariamente o mercado digital recolhe o mesmo imposto. Por outro lado, não se tem mercado tão bem automatizado e controlado quanto o mercado de transações financeiras no Brasil. E sem uma grande equipe de fiscais, você consegue controlar cada transação financeira. Então, eu sim sou a favor dessa redistribuição. Ao invés de onerar a folha, que se onere a transação financeira. Eu acho que taxar logo de cara de CPMF é não querer enfrentar o problema e ficar como está. Não acho que é correto isso. Concordo com o ministro Paulo Guedes. Só para o nosso telespectador lembrar, pode ter alguém mais jovem do que a gente aqui assistindo, a CPMF, verdade. Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Foi criada lá atrás, no governo Fernando Henrique, tinha até outro nome, e seria para financiar a saúde do então ministro Adib Jatene, que era um grande médico que já nos deixou, e não deu certo, porque o dinheiro não é carimbado, entrava, era usado para outra coisa, daí foi se prorrogando e acabou esse tipo de imposto, numa época em que não era nem tudo tão informatizado. Hoje é tudo muito digital. Estou entendendo que, na sua avaliação, valeria a pena ter esse pequeno imposto digital sobre transações para compensar o custo que as empresas teriam reduzido para contratar as pessoas. Então, pergunta, qual seria, na sua avaliação, uma alíquota que poderia ser aplicada a todas essas transações? Aceitável? Eu não tenho esse conhecimento, mas eu posso te dizer, esse assunto de reforma tributária fiscal é um assunto que está muito latente e eu sou um dos que defende uma simplificação. Deixa eu voltar ao tempo da CPMF. Não existia discussão legal,
Hoje no Brasil nós temos mais de 390 mil normas para você estar para pagar o imposto estadual, federal e municipal. Existe briga na justiça para pagar, para não pagar. Só 6% das empresas respondem por 60% da arrecadação federal. Há um desequilíbrio muito forte. Então, eu entendo que a simplificação é necessária. Todo mundo não tem problema de pagar, a gente paga, mas fala rápido, quanto é, eu pago e acabou. Não, hoje o empresário é refém. Ele tem uma série de normas para seguir, ele paga, não sabe se pagou, chega alguém lá e fala, você não pagou certo, está aqui a multa, vai se defender. Essa é a armadilha que a gente tem que sair, e eu sou extremamente favorável à simplificação e à desoneração da folha e do consumo. E nesse contexto, seria aceitável esse pequeno imposto sobre transações digitais? O importante é o seguinte, o total não muda, você realoca. Quando você fala aumento, não é porque o outro diminui. Você realoca e todo mundo acaba pagando a mesma coisa. Muito bem. E agora, o que se ouve aqui em Brasília, que é muito difícil dentro do Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vive dizendo: nenhum imposto parecido com o CPMF vai passar enquanto eu for presidente da Câmara. Nesse sentido, eu acho que vai ficar interditado aí o debate, então, da reforma tributária e fiscal, você não acha? Eu acho que a magnitude, a importância da reforma fiscal tributária, eu diria que é quase equivalente à reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência, por muitos anos, se falava que não iria se passar. À medida que ela foi discutida, seja no Congresso, seja na sociedade, e todos entenderam, nós fizemos uma reforma da Previdência que muitos não acreditavam. Eu entendo que o caminho da reforma tributária e fiscal é esse também. Pode não ser agora, até o final do ano, pode ser no ano que vem, mas cada vez mais o debate, o entendimento e a consciência de que precisa mudar vai fazer com que o que for necessário e o melhor seja feito. Como dizem, o ótimo é inimigo do bom. Então, tá bom, não vamos conseguir uma ótima, mas vamos conseguir uma boa. Uma boa reforma, é assim que eu acredito. João Carlos Brega, muito obrigado por conceder esta entrevista aqui ao Poder em Foco. E eu gostaria de agradecer também a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.